está dormindo. Veja como é linda, parece com papai e com mamãe também. Silêncio, que ela está dormindo, ela precisa dormir direito, viu? Pronto, tá dormindo. Quem é que gosta de dormir? Vocês devem estar falando a Pro Josibela. Gosta de brincar de boneca. Eu estava colocando minha boneca para dormir. Eu sei que vocês ainda brincam de boneca, eu também brinco de boneca. E eu estava colocando para dormir. Gente, vocês gostam de dormir? Gostam mesmo? Será que vocês se lembram quando vocês eram bebezinhos assim? Bem bebezinhos? Com certeza não, mas sabia que a mamãe de vocês colocava vocês para dormir? Assim, cantando musiquinha de niná, para vocês dormirem bem confortável. E será por que a criança gosta tanto de ouvir musiquinha de niná, musiquinha calma? E será por que ela dorme tão rápido? Porque, gente, o sono é a melhor coisa que tem. Pelo menos é o que nós devemos ter, a melhor coisa. Devemos dormir bem, porque dormir bem faz bem para a saúde. E é claro que esse é o nosso assunto de hoje. O nosso tema de hoje é durma tranquilo, durma tranquilo. E nós temos aqui, aprenda com Davi e com Jacó. Aqui em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 24, diz assim: quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Quando você deita tranquilo, é claro que você não precisa mais de musiquinha de niná, igual a Pro estava fazendo aqui com a boneca, né? Mas vocês precisam estar tranquilos, descansados no Senhor. Vocês leiam antes a palavra de Deus, faça aquela oração agradecendo a Deus pelo dia. Durma no seu quarto sozinho ou sozinha, tá? Não precisa ter medo, porque a palavra de Deus diz, tá? Que quando a gente se deitar, nós não devemos o quê? Ter medo. E se a gente dormir sem medo, é claro que o nosso sono vai ser tranquilo e que a noite inteira nós vamos ficar dormindo bem tranquilamente, tá? Porque assim, aprenda com Davi e com Jacó. E aqui a lição diz: você sabia que uma das coisas mais importantes para a nossa saúde é o sono? Quem aqui tem dormido bem? Vocês têm dormido muito tarde e acordado cedo, acordado tarde demais? Cuidado, hein? Pelo menos 8 horas por dia aí nós temos que dormir por dia sim, tá? Na noite, tá? Durmam à noite, certo? O dia que a gente fala que é durante as 24 horas, que faz parte do dia, tá bom? Então, dormir na hora certa e na quantidade certa, pelo menos 8 horas. Sabe o que acontece? Previne doenças, você não fica dodói. E o melhor, você cresce. Olha que bom. Uma das razões porque muitas pessoas não dormem bem, né? Uma dessas razões, por isso não descansam e ficam doentes, é que estão sempre o quê? Muito preocupadas, muito inquietas. Então, uma das razões pelo fato de que as pessoas muitas vezes não conseguem dormir bem e muitas vezes ficam doentes, tá certo? É justamente porque elas ficam muito preocupadas e muito inquietas e não conseguem dormir. Olha o que foi que o versículo disse lá em cima, que quando a gente se deitar, a gente não deve ter medo, para que nós possamos ter o quê? Um sono tranquilo a noite inteira. Então, nós devemos descansar no Senhor Jesus e entregar as nossas inquietações a Ele. Nós não devemos ficar preocupados. É claro que às vezes a gente se preocupa, mas para perder o sono, para poder ficar sem dormir, não. A gente tem que pedir ao Papai do Céu assim, que seja acalmando os nossos corações. Então, Davi, gente, a história é assim. Aprenda com Davi e com Jacó. Davi, ele era um rei muito importante, né? Como você já deve saber sobre a história de Davi. Ele era muito importante, ele tinha muitas responsabilidades, tá? Mas ele nos dá uma receita infalível para dormir bem. Será que receita é essa? Até eu quero saber. Que receita é essa? Olha, gente, esse versículo bíblico, a gente deveria, sabia? A gente deveria ler
a gente deveria até decorar, memorizar, vamos falar assim, antes de dormir. Pois aqui o meu filhinho Samuel, ele já sabe esse versículo desde pequenininho, menorzinho, que ele ainda é pequeno. Antes dele dormir, ele fala esse versículo junto com o papai e com a mamãe. Que versículo é esse? É assim, ó. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Tem a outra versão que é assim, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em sono tranquilo. Olha a receita de Davi e olha só, e Samuel dorme bem. Todos os dias ele fala esse versículo antes de dormir, antes da oração. Esse versículo está em Salmos 4, versículo 8, tá bom? Ele confiava no Senhor e sabia que podia descansar e dormir seguro, porque Deus estava cuidando dele. É assim que nós devemos crer, é assim que nós devemos proceder, acreditando que Deus está cuidando de nós, porque Deus está cuidando de nós, tá certo? Jacó, isso foi sobre Davi. Jacó foi outro homem, tá? Que aprendeu a importância de confiar no Senhor, né? Porque ele estava sempre cuidando dele, mesmo enquanto dormia. Então, Deus sempre cuidava de Jacó, mesmo enquanto Jacó estava dormindo. Então, Jacó, escute. Jacó, ele havia feito, vocês já sabem da história, que vocês já estudaram, ele havia feito uma coisa muito errada contra o seu irmão Esaú. Quem lembra? Lá daquela história que ele se passou pelo seu irmão Esaú para poder pegar a primogenitura, para pegar o lugar do irmão, né? Porque Esaú era o irmão mais velho, ele mentiu para o seu pai dizendo que ele, né, que era Esaú, certo? Jacó se fingiu de Esaú para poder receber a bênção especial do papai. Nessa história vocês já viram, então isso foi uma coisa muito errada que Jacó fez e Deus protegia tanto Jacó, né? Então por causa disso Esaú ficou com muito ódio dele e resolveu o quê? Resolveu matá-lo. Mas só que Jacó teve que, fugir, senão ele ia morrer, né? Então, aconselhado então pelos seus pais, Jacó, ele decidiu ir para Harã, tá certo? Onde morava o tio dele chamado de Labão. Então, quando Jacó traiu seu irmão Esaú, ele ficou com medo, porque Esaú queria matá-lo. Então, Jacó fez o quê? Ele foi aconselhado pela sua mãe, pelo seu próprio pai, né? Que soube da mentira, da coisa errada que ele fez, mas assim, o pai e a mãe querem proteger o filho. E ainda mais sabendo que o outro irmão quer matar o outro. Olha que absurdo. Então, Jacó, ele, não teve outra alternativa, fugiu para Harã, onde lá tinha um filho dele chamado de Labão, morava, né? Então, depois de caminhar muito, Jacó, né, resolveu, né, já era quase noite, ele resolveu parar em determinado lugar. E ali ele passou a noite, tá? Naquele local mesmo, sem nenhuma proteção, ao ar livre. Ele passou a noite e foi protegido, né? Então, preste atenção. Estando muito cansado, ele pegou uma pedra para servir de travesseiro, porque lá não tinha nenhum quarto, então foi um lugar ao ar livre, né? Segundo diz aqui a história bíblica, e ele caiu num sono profundo, né? Ele fugiu para Harã, né? Para o lugar onde estava seu tio, porque Esaú queria matá-lo, e aí ele agarrou no sono ali mesmo, na beira da estrada, né? Pegou uma pedra, colocou como travesseiro para poder encostar, e nesta dormida dele, ele teve assim, um lindo sonho. Sonhou que havia uma escada que ligava a terra ao céu, onde os anjos desciam e subiam por ela. Olha que sonho maravilhoso! Então o Senhor apareceu ao seu lado e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaac, o seu pai, porque Abraão era avô de Jacó e de Isaac, o pai de Isaac, tá certo? Abraão era o pai de Isaac, então avô de Jacó. Darei você e aos seus descendentes a terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Diz que Jacó ia prosperar, ia ter muitos filhos, olha só. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste, e por meio de você e seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo inteiro. E disse mais Deus a Jacó no sonho: eu estarei com você e o protegerei em todos os
lugares onde você for. Olha, gente, que maravilha! Sabia que Deus faz isso conosco? Onde a gente vai, Deus está nos protegendo. E ele continua dizendo para Jacó: e farei que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Mesmo Jacó tendo errado lá, Deus foi tão misericordioso que continuou protegendo Jacó. Que Deus maravilhoso, que promessa maravilhosa. Jacó não merecia, né? Aos nossos olhos humanos, Jacó não merecia, porque ele traiu seu irmão, ele mentiu, ele fingiu ser seu irmão, só para ficar no lugar do irmão. Mas Deus é tão misericordioso, que ele abençoou, porque Deus é misericordioso, né? Ele tem dó de nós, tá certo? Ele cuida de nós, mesmo a gente sendo fraco, mesmo a gente errando, ele vai lá, ó, segura pela mão, nos levanta e fala: venha, meu filho, venha, minha filha, eu te levanto, eu te sustento para você não cair de novo. Deus é o nosso Deus, é o nosso Pai fiel, né, que não nos abandona. E ele não abandonou Jacó. Quando Jacó acordou, ele compreendeu o sonho e disse: de fato, o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia disso. Olha que bênção. Gente, Deus sempre esteve com Jacó, mas por causa do seu pecado, ele havia se afastado de Deus. Porque quando a gente peca, quando a gente faz coisa errada, a gente se afasta de Deus, né? O pecado, né, faz a separação do homem, né, e de Deus. Então, quando a gente peca, quando a gente faz coisa errada, a gente se distancia de Deus. Mas assim, ó, Deus não se distanciou dele, preste atenção. E foi por meio de um sonho tranquilo, ó, porque ele dormiu, ele conseguiu dormir. Foi por meio de um sonho, durante um bom sono, que Deus mostrou a ele o seu amor e o seu perdão. Deus perdoou, porque Deus é misericordioso. Então, nós devemos entregar nossa vida, os nossos problemas, as nossas preocupações ao nosso Senhor Jesus. E nós devemos o quê? Descansar. Quando a gente fala descansar, é descansar mesmo. É não fazer nada com aquele problema. Gente, a palavra descansar é o quê? É quando você está fazendo um trabalho e você deixa aquele trabalho e para, não faz nada, não é isso? E quando a gente fala descansar no Senhor, quando a gente está passando por problema, é a gente deixar o problema e deixar com Deus e descansar daquele problema, deixa aquele problema lá, nas mãos de Deus, que Deus ele vai lá e pega o teu problema e resolve. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é grande, porque ele é misericordioso, porque a sua grandeza é insondável. Ninguém consegue sondar o mínimo da grandeza da misericórdia de Deus. Então, por ele ser tão misericordioso, nós devemos descansar nele, tá? Porque ele é grande e ele pode todas as coisas e é maior do que qualquer preocupação, é maior do que qualquer problema que nós venhamos a enfrentar. Então, podemos ter um sono tranquilo, igual um bebezinho, tá? O bebezinho que a Pro, a boneca que a Pro começou colocando aqui para dormir, é igual um bebê. O bebê é assim, ele fica com sono tranquilo porque não tem o quê? Preocupação. Nós também devemos ser assim, mesmo tendo as nossas preocupações na hora de dormir, né? A gente deve entregar a Deus e deixar que Deus resolva. Não é que a gente vai ficar de braços cruzados esperando que Deus faça tudo. A gente tem que fazer a nossa parte, não é? A gente tem que orar, a gente tem que ser correto, tá? A gente tenta resolver aquilo que a gente pode, mas aquilo que não está ao alcance nosso, é Deus quem resolve. As nossas preocupações nós devemos entregar a Deus, porque Ele é o nosso Pai, tá certo? Então devemos entregar a nossa vida, os nossos problemas, as nossas preocupações ao Senhor e descansar nele. Podemos ter um sono tranquilo e dormir sem medo, sem preocupação. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando de nós, tá bom? Deus está cuidando de cada um de vocês. Então, nós temos a foto aqui, vai só encostar aqui rapidão, tá? De Jacó deitado, certo? Ó, Jacó deitado aqui, a pedra fez o travesseiro e sonhando a escada do céu, ó, ligando o céu à terra. Anjos subindo e anjos descendo. Que você possa aprender com essa lição que dormir bem e ter um sono tranquilo
São bênçãos que vêm do Senhor e que fazem bem à nossa saúde. Então, cuidado com o sono, tenham horários certos para dormir, horário certo para dormir, tá? Nós temos a atividade que a Pro mandou aí para vocês, tá? Falando sobre 10 dicas para você dormir bem, tá certo? Vocês vão descobrir as palavras estão embaralhadas, certo? E você vai descobrir essas dicas aí para você dormir bem. Mas lembre-se que além de você ter que dormir bem, essa quantidade de horas, você tem que se alimentar bem. Primeiro, você tem que entregar a sua vida a Deus e agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer na sua vida, tá certo? E aqui depois nós temos também uma atividade falando que, uma curiosidade, que as crianças elas crescem, como a Prova falou aqui no início da lição, enquanto elas dormem. Elas crescem enquanto elas dormem, certo? E 90% do hormônio do crescimento, ele é liberado durante o sono. Então, se você quiser crescer, trate de dormir cedo, durma as 8 horas por dia, nada de ficar dormindo também até meio-dia, tá certo? Vocês não estão de férias, vocês estão aí tendo aula online, então durma na hora certa, não fica até tarde assistindo TV, porque no outro dia você vai ter que acordar cedo, aí você acaba dormindo pouco demais. E se você, às vezes, dormir muito tarde, você acaba emendando o sono, vai acabar dormindo demais, muitas horas, vai ficar com aquela preguicinha, tá bom? Um beijo, meus amores, que Deus abençoe, façam a atividade de vocês, depois vocês enviam pra escola, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe, e fiquem com Deus, e durmam bem, e durmam tranquilo, que Deus está com você e com a sua família, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula!